Magazine TT de outubro reparte-se essencialmente entre Marrocos e Portugal. Pelas pistas africanas passaram vários portugueses, tanto no Pan-África como no Rally de Marrocos. Imagens espetaculares de off-road antecedem a entrada em Portugal, para a qual vamos recuperar as competições de trial em queijas e de navegação em mação. Fazemos uma antevisão de mais uma edição, a 31ª, da Baja de Porto Alegre, e terminamos em Orem com o CN Trial 4x4. Na 14ª edição do Pan-Africa Rally, Sebastian Buller encerrou em beleza a participação lusa ao vencer a derradeira etapa. Com este resultado, o jovem piloto da Yamaha subiu mais 3 posições na classificação geral, fixando-se no 4º lugar. Vim para cá só com a expectativa de treinar e andar na nova moto. A moto está muito boa e tenho andado os dias todos sozinhos, tenho conseguido navegar bem e que é esse o principal objetivo aqui do Rally. Aos comandos de uma KTM, Mário Patrão seria o mais rápido na derradeira especial, resultado que lhe daria uma subida ao pódio final desta grande maratona africana. Todavia, uma penalização muito contestada pelo piloto ditaria outro resultado. Tive aqui uns 5 dias de bom trabalho, do meu rally, de uma boa navegação. Acho que cumpri o objetivo que tinha para aqui, que tinha proposto a mim próprio e aos patrocinadores. Só tenho que estar contente, agradecer por tudo o que tem dado e vamos continuar a trabalhar. Joaquim Rodrigues, piloto oficial da Iro, venceu, tal como Buller, uma das 5 etapas a que juntou a vitória no prólogo. Viria, todavia, a terminar apenas na 7ª posição. Estamos aqui em teste com a nova moto da Iro. As coisas começaram bem, ganhámos o prólogo, mas cheguei até ao fim, está tudo direitinho, a moto está a portar-se bem e estamos a divertir aqui em Pan-África. Pedro Bianchi Prata conquistou mais uma vitória para Portugal, conseguindo o triunfo entre os pilotos da categoria E1, enquanto Rui Oliveira subiu ao lugar mais alto do pódio da classe M2. O Pan-África é um rally que tem pernas para andar e pode ser um rally que pode marcar o futuro do Rally Raid em África. Uma moto nova, uma moto Yamaha, para mim é novidade, foi muito cuidadoso, o foco aqui era a navegação e não a velocidade. Estamos a ver esta corrida que está a ser excelente, muito descontraída, muito bonita. Estamos a ver com a preparação para o Africa Race que iremos fazer agora no fim do ano. A vitória na edição de 2017 do Pan-Africa Rally foi para Juan Pedrero, aos comandos de uma Sherco, com o seu companheiro de equipa, Adrián Médici, a fixar-se na 2ª posição. Entre os SSV triunfou o antigo piloto de MotoGP, Carlos Checa, que pilotou um Polaris, enquanto que a dupla João Rebelo Martins, Walter Cardoso, superou todas as dificuldades de uma estreia absoluta e levaram o seu Yamaha YXZ-1000R até ao 4º lugar. Uma etapa de deserto, uma etapa de dunas, com muitas dunas enormes do Erxebir, em que o Yamaha portou-se às mil maravilhas e conseguimos transpô-las a todas, e ainda ajudar o Nanuel, um adversário argentino que ontem nos tinha desenrascado. Hoje foi a nossa vez. Com muitos pilotos a saltarem do Pan-África para o Rally de Marrocos, disputou-se a derradeira etapa do Mundial de Cross Country. Vitória para Matthias Walkner na estreia da nova KTM 450 Rally. Kevin Benavides, numa Honda, foi o segundo classificado, tendo gasto mais 13 minutos e 42 segundos. Ao pódio final subiu também o americano Ricky Brabec, o que permitiu à Honda colocar 2 motas entre os 3 primeiros. O ex-campeão do mundo de Enduro, Antoine Meo, em KTM, terminou no 4º posto, à frente do espanhol Juan Pedrero, que numa Sherco tinha ganho o Pan-África. Apesar de terminar no 7º posto, o piloto da Husqvarna, Pablo Quintanilha, sagrou-se campeão do mundo pelo 2º ano consecutivo. Ao alcançar o 8º lugar, na primeira corrida que fez com a nova Iro, Joaquim Rodrigues foi o melhor representante entre os portugueses. O multicampeão nacional, Mário Patrão, aos comandos de uma KTM, rolou sempre no top 10, mas acabaria por terminar na 11ª posição,
sendo, contudo, o primeiro dia entre os pilotos que não eram inscritos por equipas de fábrica. O rally foi um rally muito difícil, por causa da chuva que se teve. Houve algumas etapas anuladas, mas ok, a organização fez o possível para fazer uma boa corrida. Paulo Gonçalves, que estava na luta pelo título mundial, sofreu uma queda na segunda etapa e lesionou a mão direita. Em grande esforço, ainda fez a etapa seguinte, mas acabaria por abandonar para não agravar a lesão. Na competição auto, Nasser Al-Attiyah, em Toyota, foi o vencedor. Terminou o Rally de Marrocos com quase 8 minutos de avanço para Sébastien Loeb, em Peugeot. No regresso à Mini, Nani Roma encerrou um pódio que teve 3 marcas diferentes. Com este resultado, o 7º triunfo entre outras tantas provas disputadas, Nasser Al-Attiyah revalidou o título mundial da Taça do Mundo de todo o terreno, que termina com a Baja Porto Alegre 500. A dupla portuguesa, Alejandro Martins e Manuel Porém, aos comandos de uma Toyota Hilux, terminou no 18º lugar. 5 furos e um problema com os macacos hidráulicos, para além de que atascaram por 2 vezes, não permitiram à equipa um resultado mais de acordo com o andamento evidenciado. Menos sorte teve Elizabeth Jacinto, que viu o seu MAN TGS tombar numa zona de dunas do RXGH quando cumpria a 3ª etapa, depois de ter sido segunda classificada na etapa de abertura. A equipa Biorritmo ainda tentou continuar em prova, mas a ajuda do caminhão vassoura falhou. Aliás, foram várias as falhas apontadas à organização do Rally Oilibia du Maroc, numa edição onde as chuvas, que encheram os rios e enlamearam muitas pistas por onde a prova deveria passar, forçaram a muitas anulações de setores seletivos.
A sexta etapa do Extreme Trial 4x4 veio até à capital e coube a Queijas receber a penúltima jornada desta animada competição. A pista, traçada na Quinta do Paimó, no concelho do Eiras, tinha diversos obstáculos, com maior ou menor grau de dificuldade, e atraiu um numeroso e entusiasta público que não se cansou de incentivar pilotos e navegadores. Ainda antes da corrida, as expectativas quanto a esta nova corrida antecipavam a grande animação que ela viria a ter. Vamos tentar acabar desta vez, que as provas não nos têm corrido nada bem. Isto foi uma prova que eu já fiz o ano passado, conheço mais ou menos o traçado, mas estamos dentro do carro. Aí neste tempo de paragem conseguimos melhorar umas coisas, vamos ver. Nós vamos só mesmo cumprir o calendário porque já somos campeões da nossa classe. Vamos se divertir e vamos ver se conseguimos dar um pequeno espetáculo ao público. É o nosso objetivo. Com as máquinas das classes Super Proto e Super Proto Mais a suscitarem naturalmente maior atenção, sagraram-se vencedores Pedro Cardoso e Rui Vieira, pilotos que reforçaram a liderança nestas respectivas classes. Tivemos alguns problemas com os guinchos, foi uma prova muito dura, que todos os rivais e a maior parte partiram quase todos no meio da prova. Hoje foi um bocado difícil, mas conseguimos. Foi pior para a navegadora, hoje sofreu um bocadinho. A derradeira jornada desta competição terá lugar em Valpaços no fim de semana de 21 e 22 de outubro. Com a presença de 8 dezenas de pilotos, entre os quais muitos dos nomes fortes do TT Nacional, Mação recebeu a terceira etapa do Troféu Nacional de Navegação. Um evento naturalmente marcado pelo facto de o concelho, onde a prova se disputou, ter sido recentemente massacrado pelo fogo que destruiu quase toda a sua área florestal e mesmo muitas casas. Mas Mação quer andar para a frente e este evento é bem prova disso. Uma palavra de gratidão pelos gestos que tiveram na plantação de árvores hoje durante a manhã e de facto digamos que é um conjunto destas pequenas coisas que nos há de fazer acreditar que o Concelho de Mação tem futuro. E estas provas também se inserem um pouco na nossa estratégia, na nossa tentativa de promovermos o Concelho por esta via, porque enfim, há um conjunto de pessoas que ficam a conhecer a nossa terra, as nossas potencialidades e também assim ajudar-nos a que as pessoas do nosso Concelho e de fora do nosso Concelho possam acreditar que é possível Mação desenvolver-se e ser um Concelho melhor. Com 2 etapas distribuídas por outros tantos dias, a prova contou com 400 de quilómetros cronometrados. Quem se destacou mais uma vez foi o Gonçalo Reis, que venceu a prova organizada pelo MAC-TT com o apoio da R3. O piloto da Sol Posto Competições, que cumpriu a prova aos comandos desta KTM em 6 horas e 50 minutos, está agora a apenas 2 pontos de se sagrar campeão. Foi um balanço positivo, ganhei mais uma prova, é a terceira prova e agora esperamos também que eu ganhe a última prova que vai ser em Faro. Ao pódio desta jornada de navegação subiram ainda 2 pilotos KTM, o consagrado Mário Patrão, ainda a recuperar de uma lesão que o obrigou a parar durante mais de 2 meses, e o jovem Fernando Sousa Júnior, a mostrar-se cada vez mais eficaz na navegação. De salientar que o piloto da IS3 Racing tinha mais uma vez a companhia de seu pai, também na competição, e ambos estreavam umas novas e potentes KTM 450. A competição esteve também aberta aos SSV e aos Quad. Em festa, como sempre, a Baja Porto Alegre 500, prova lançada por José Megra em 1987 e que agora, sob a égide do Automóvel Clube Portugal, encerra o CNTT 2017, arranca já no próximo dia 25, quando pilotos e equipas começarem a fluir à capital do Alto Alentejo. Para esta 31ª edição, a afluência de participantes foi mais uma vez enorme e cedo o ACP anunciou que estava esgotado o limite de 300 inscrições. A competição SSV será talvez aquela que suscite maior animação, já que, tal como no ano passado, a prova irá contar com a presença de Messier Dakar, Stéphane Peter-Ansel, uma garantia dada já em agosto por Thierry Viardot, da Yamaha France. C'est une super course
parce que c'est des chemins, c'est naturel, c'est de l'enduro rapide, c'est sympa. Et en SSV, on va y aller à Porto Alegre cette année, Yamaha, parce que c'est une super course, on ne peut pas louper cette course. Et je pousse beaucoup de clients en France, des gens qui veulent se faire plaisir, aller faire la Porto Alegre. Stefano aussi. Stefano aussi sera lá. Se a presença de Peter Hansel já não é em si uma novidade, a possibilidade de estrear o turbo no seu Yamaha, recentemente lançado pelo construtor nipónico, tornará a sua participação ainda mais atrativa. Mas atenção que o francês poderá não ser o único nome sonante do panorama mundial a estar presente em Porto Alegre. E para já, mais não poderemos adiantar. Antes de avançar com qualquer tipo de prognósticos, será importante fazer uma nota introdutória para se perceber o alcance que vai ter a corrida de Porto Alegre. É que, se efetivamente não se alcançou o número mágico de 100 SSVs, é no mínimo crucial acrescentar que cerca de 60 máquinas são novas e não estiveram presentes em 2016. Mais de metade delas deverão ser os Can-Am Maverick X3, que têm dominado o CNTT em 2017. Desportivamente, os prognósticos para o triunfo são uma completa lotaria, já que mais de uma dezena de pilotos poderá vencer e muitos outros andarão lá perto. É bom não esquecer que em 2016 venceu um estreante, Marco Silva, aos comandos de um Yamaha. Desconhecido para a quase generalidade das pessoas, estava, todavia, muito bem referenciado entre os pilotos de quad, já que o tinham tido como fortíssimo adversário. Certo é que a luta pelo título absoluto está apenas reservada ao experiente e consagrado Bruno Martins e ao jovem e estreante nos SSVs esta temporada João Monteiro, ambos aos comandos dos já referidos Can-Am Maverick X3. Se matematicamente estão separados por 18 pontos, na prática estão por apenas 9, já que Bruno Martins tem ainda o seu pior resultado para descontar. Pela pontuação atual, 9 pontos são a distância que vai do primeiro ao terceiro lugar. Título absoluto à parte e com as três marcas, Can-Am, Polaris e Yamaha, a acreditarem na vitória de um dos seus pilotos, estão ainda em aberto os títulos na classe promoção, veteranos, troféu Can-Am, taça Yamaha classe Stock e troféu Polaris na classe não turbo. Também, nas duas rodas, o título nacional absoluto está em jogo, como vem acontecendo de alguns anos a esta parte. Só que, ao contrário do ano passado, o duelo entre António Maio e Sebastian Buller está ao rubro numa temporada em que competiram com armas iguais. Os dois pilotos entram separados por 20 pontos, os mesmos que Maio terá a descontar do seu pior resultado até à data. Para ser campeão, Buller só tem duas opções: ganhar a corrida ou ser segundo classificado, desde que não seja Maio a ganhar. Qualquer outro resultado ditará a renovação do título para António Maio. De salientar que, apesar das disputas de títulos, foi Luís Oliveira quem venceu as duas últimas bajas. O piloto, que agora representa a Honda, poderá chegar a Porto Alegre com o título de campeão brasileiro de Enduro. Em disputa irá estar também o título da classe TT1, liderada pelo jovem piloto da Yamaha, Martim Ventura. Entre os quad, onde se espera uma grande afluência, que infelizmente não se registra nas restantes provas do CNTT, o já campeão nacional e também vencedor da Taça do Mundo de Bajas, Arnaldo Martins, é uma baixa de vulto depois do acidente que teve no início do mês. Tudo em aberto, portanto, para que a vitória na corrida seja o grande polo de atração na disciplina de quad. E terminamos esta edição de Magazine TT com uma reportagem de Trial 4x4. Orém é uma cidade portuguesa pertencente ao distrito de Santarém e Espite, a sua freguesia mais pequena. Esta bonita e pacata aldeia tem uma associação de jovens dinâmicos que se lançaram no desafio de organizar uma etapa do Campeonato Nacional de Trial 4x4. E assim, a sexta e penúltima prova da competição aconteceu na encosta da Freiria, que o Espite Aventura transformou num verdadeiro anfiteatro natural.
Estreou o carro já no decorrer desta época em Gondomar e em Split subiu ao lugar mais alto do pódio e logo em termos absolutos. Luís Bacelo completou 12 voltas à pista, sendo assim o vencedor em termos gerais desta etapa e também o vencedor da classe Proto. Depois de Gondomar no segundo lugar, aqui foi o primeiro lugar foi agora, ainda estamos a experimentar o carro, estamos a tentar melhorar coisas no carro para o ano então aí começar a tentarmos bicar mais vezes. Ora, e como é que correram as 3 horas de resistência? Claro, ganhaste, correram bem, mas dentro de pista como é que foi? Era muito dura a pista, parecia ser uma pista que ia ser fácil, mas tornou-se dura e cada vez mais dura ainda. Tivemos um problema com o guincho no início, mas conseguiu-se resolver, tentámos gerir o carro para aguentar as 3 horas. Depois de 6 provas, Rui Querido está na frente da classificação geral, com mais 25 pontos do que o segundo classificado, Cláudio Ferreira. Tendo em conta que falta apenas uma prova para terminar o campeonato, Rui Querido é matematicamente campeão absoluto de trial 4x4, tendo apenas de alinhar na grelha de partida na última prova, em Gandra. Nas contas da classe Proto, Rui Querido é também o líder, com mais 16 pontos do que Álvaro Alves. Emanuel Pires foi o vencedor da classe Extreme, mais uma equipa a estrear-se no lugar mais alto do pódio. Em 2 horas 52 minutos e 14 segundos, completou as 8 voltas ao circuito, as mesmas do que o segundo classificado António Silva, mas em menos 4 minutos e 50 segundos. Sabe sempre bem o primeiro lugar, embora já andámos nos terceiros, segundos, o primeiro é sempre topo. O que é que sabe bem nisto tudo? É toda esta massa que a gente tem que nos acompanha, Valpasso e Carrazedo, e esta nossa equipa que é topo mesmo. E conseguimos levar isto para a frente e acho que todos eles merecem a vitória que a gente conseguiu fazer. Quando estão cumpridas 6 provas, Pedro Alves continua a liderar a classificação da Extreme, com mais 1 ponto do que António Calçada e António Silva, ambos com 100 pontos. Na categoria Super Proto, Cláudio Ferreira até começou a etapa de Orem com um grande azar, mas conquistou a 3ª vitória da temporada e garantiu matematicamente o título de campeão nacional de trial desta classe Super Proto. Não esperamos chegar até aqui, foi uma aventura, tendo estado a correr bem com alguns azares pelo meio, como hoje, por exemplo. Hoje foi uma prova muito dura, acho que se calhar das mais duras até ao dia 2 no Campeonato Nacional, mas tem estado a correr bem e é o que interessa e vamos tentar lutar até ao fim. Em Split, a classe de promoção assistiu à luta do costume. João Fernandes e João Vicente lutaram até à bandeirada de xadrez pela vitória. Pela 5ª vez esta época, levou a melhor João Fernandes com uma volta de vantagem. Foi muito bom, além de no prólogo termos partido um turbo logo, pensamos que tínhamos tudo perdido, mas não, com o decorrer da prova conseguimos mudá-lo e ainda ir fazer o tempo do prólogo. Depois na pista em si correu tudo bem, não tivemos mais avaria nenhuma, foi bom. Quando falta uma prova para terminar o campeonato, João Fernandes lidera a classificação com mais 14 pontos do que João Vicente. Na classe UTV Buggy, Domingos Diniz conseguiu o 2º ouro da época, mas é Daniel Duque quem continua na liderança, agora com apenas 4 pontos de vantagem sobre Domingos Diniz. Seria natural que na estreia nem tudo fosse perfeito, mas a verdade é que a organização do Split Aventura convenceu, a pista conquistou o público e as equipas, e a 6ª e penúltima prova da competição foi um verdadeiro sucesso. Uma pista que à partida parecia ser uma pista fácil e rápida, antes pelo contrário tornou-se uma pista bastante complicada, nomeadamente um obstáculo teve que ser anulado porque estava intransponível, e a pista em si foi toda muito trabalhosa e a prova disso digam os navegadores porque realmente foi muito dura. Será mais uma vez no Concelho de Paredes que se decidem os campeões nacionais de trial, na 7ª e última jornada de 2017.
Obrigada.